Hoje iremos falar sobre os 14 tesouros perdidos mais procurados da história. Você já se perguntou quantos tesouros perdidos estão escondidos pelo mundo? Desde a lendária Arca da Aliança até os enigmáticos tesouros dos Cavaleiros Templários. Você vai descobrir segredos que nem mesmo os maiores arqueólogos conseguiram desvendar, e histórias tão incríveis que parecem saídas de filmes de aventura. Prepare-se para uma jornada repleta de mistério, riqueza e lendas que atravessam os séculos. Ao longo da história, grandes tesouros foram perdidos, muitos célebres pelo seu valor incalculável e outros pelo profundo simbolismo que carregam. Alguns desses objetos são tão importantes para a cultura dos povos que é impossível atribuir um valor monetário a eles, como a lendária Arca da Aliança. Quer descobrir mais sobre esses mistérios históricos? Vamos aos fatos. Número 1. A Arca da Aliança. Todo mundo se lembra de Em Busca da Arca Perdida, o filme clássico de Steven Spielberg, em que o intrépido arqueólogo Indiana Jones vive incríveis aventuras em busca do artefato. Mas o que exatamente era a Arca da Aliança? Segundo a Bíblia, era um cofre de madeira revestido de ouro construído por Moisés, seguindo precisas instruções de Deus, no qual se guardavam as tábuas da lei e outros objetos sagrados do judaísmo. Os israelitas levaram a arca por décadas em sua travessia pelo deserto até a Terra Prometida, e lhe foram atribuídos prodígios como ter secado o rio Jordão para que o povo judeu o atravessasse. Estava em Jerusalém, no Santo dos Santos do Templo de Salomão, quando o rei babilônico Nabucodonosor saqueou e destruiu a cidade em 587 a.C. A partir desse momento, a Arca da Aliança desapareceu da história. Número 2. O Tesouro dos Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários foram uma ordem militar e religiosa, criada em 1119, para defender Jerusalém e a Terra Santa dos vizinhos muçulmanos e proteger os peregrinos europeus que visitavam os locais sagrados do cristianismo. Com o tempo, ganharam influência e riqueza, e em 1307, o rei Filipe IV da França, em conluio com o Papa Clemente V, exterminou a maioria dos membros da ordem e apoderou-se de parte do seu tesouro. O papel do Papa na operação foi a supressão da ordem, acusando seus integrantes de diferentes delitos para que o rei de França pudesse agir livremente. Filipe IV estava fortemente endividado e viu na aniquilação dos templários a possibilidade de sanar as finanças do seu reino. Contudo, parece que do ponto de vista financeiro, a operação de extermínio foi um fracasso, já que a maior parte do tesouro nunca apareceu. Mais de 7 séculos depois, o tesouro dos templários continua sendo um mistério. Número 3. A tumba de Genghis Khan. A morte do Khan mais célebre do Império Mongol ocorreu em 18 de agosto de 1227 e continua envolta em mistério. O homem responsável pela morte de tantas pessoas, que até influenciou favoravelmente a mudança climática no século XIII, morreu no decorrer de uma campanha militar pelo Rio Amarelo, na atual China, e existem versões contraditórias sobre sua morte. Uma afirma que ele faleceu após cair de seu cavalo enquanto caçava, e Marco Polo sugeriu que ele foi morto por uma flecha inimiga. O mistério sobre a forma de sua morte soma-se ao da localização do túmulo. O cadáver do Khan foi levado às montanhas mongóis de Burkani Khaldun, onde desejava ser enterrado. E, segundo ele próprio ordenara, o local não foi identificado com nenhum mausoléu ou lápide para evitar profanações. Segundo uma lenda, os homens que o enterraram foram executados para evitar a divulgação do local. Disse também que um rio foi desviado para cavar a sepultura no leito ou para que a corrente passasse sobre o túmulo, e uma manada de 1000 cavalos dispersada ajudou a dar aparência de território desabitado ao lugar. Com tantas precauções, não é de admirar que, após quase 800 anos, o túmulo de Gengis Khan continue sendo um dos sítios perdidos mais importantes da história. Número 4. A Câmara de Âmbar. Símbolo da arte europeia do século XVIII, a Câmara de Âmbar era o orgulho da família Romanov. O czar Pedro I, o Grande, primeiro imperador russo, era conhecido por sua afeição por curiosidades. Sua coleção de objetos incomuns e únicos incluía desde embriões humanos com deformidades até minerais raros, e continua em exibição em São Petersburgo, a antiga capital imperial que ele mandou construir. Os reis de toda a Europa sabiam que a melhor maneira de agradar ao poderoso monarca russo era presenteá-lo com algo valioso ou estranho, e em 1716
1616, Frederico Guilherme da Prússia ganhou o favor de Pedro I, presenteando-o com uma grande quantidade de painéis de âmbar, panos de ouro e espelhos suficientes para revestir uma ampla sala. O design e construção estiveram a cargo dos melhores artistas barrocos da época, e a Câmara foi chamada na época de a oitava maravilha do mundo. Foi desmontada pelos alemães durante a invasão da Rússia na Segunda Guerra Mundial, e uma das maiores expressões da arte barroca desapareceu da história. Número 5. O selo imperial da China. O selo imperial chinês, também chamado de selo herdeiro do reino, era uma peça sagrada de jade talhada em 221 a.C., pouco após o estabelecimento da dinastia Qin, que inaugurou o Império Chinês com a unificação do país. Foi elaborado em jade, material que simbolizava a beleza interior dos seres humanos na antiga China. Serviu como selo imperial por mais de um milênio, sendo considerado o símbolo físico do mandato do céu. Desapareceu no final da dinastia Tang, no início do século X, perdendo-se na história. Número 6. Os tesouros mencionados nos rolos de cobre do Mar Morto. No extremo norte do Mar Morto, na Cisjordânia, encontra-se o sítio arqueológico de Qumran. É um lugar com muitas cavernas, e em uma delas, um pastor beduíno encontrou em 1946 os primeiros exemplares dos rolos do Mar Morto, revelando incontáveis informações sobre a vida nos tempos bíblicos. As escavações posteriores permitiram completar um acervo de 972 rolos, todos de pergaminho e papiro, exceto 2 incomuns de cobre que possivelmente constituem as 2 partes de um único exemplar. Os rolos de cobre, descobertos na caverna número 3 em 1952, diferenciam-se dos outros não só pelo material constitutivo, mas pelo tipo de informação que contém. Esses atípicos rolos mencionam mais de 60 lugares onde supostamente foram escondidos tesouros em ouro e prata. Contudo, as indicações sobre a localização foram escritas para alguém da época em que foram elaborados os rolos, há mais de 2000 anos, e não para um caçador de tesouros do século XXI, por muitos detectores de metais e GPS que tenha. Número 7. Os ovos de Páscoa dos Romanov. Peter Carl Fabergé, um joalheiro russo de origem francesa, tornou-se famoso pela excepcional beleza e qualidade de seus trabalhos, especialmente os ovos Fabergé. A tradição imperial russa dos ovos Fabergé começou em 1885, quando o czar Alexandre III encomendou um ovo de Páscoa decorativo para presentear sua esposa Maria Feodorovna. O ovo de ouro branco parecia um objeto valioso, no entanto, guardava segredos em seu interior. Uma gema dourada que, ao estilo das bonecas russas matrioscas, também se abria para revelar uma galinha de ouro com olhos de rubi e, dentro da ave, uma miniatura de ouro e diamantes da coroa imperial. A partir de então, Fabergé fez um ovo a cada ano para o imperador, tradição que continuou com seu filho e sucessor Nicolau II, que encomendou um total de 44 joias. Cada ovo vale uma fortuna, mas faltam 8, cujo valor, se encontrados, seria ainda maior. Número 8. O diamante florentino. É um diamante de origem indiana atualmente perdido, de cor amarela com ligeiros matizes esverdeados, talhado em forma de uma dupla rosa irregular de 9 lados, com 126 facetas e peso de 137,27 quilates. Segundo afirma-se, o Duque de Borgonha Carlos, o Temerário, o levava quando morreu na Batalha de Nancy em 1477, e um soldado ou camponês o apropriou, vendendo-o por 2 francos, pensando que era de vidro. Depois caiu nas mãos de Bartolomeu Maé, um homem de Verna, que o vendeu aos genoveses, passando mais tarde às mãos do Duque Ludovico Sforza, até finalmente chegar ao tesouro da família Médici em Florença. O Papa Júlio II também foi mencionado como um dos proprietários. Dos Médici, passou para os Habsburgo, e após a queda do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial, Carlos I da Áustria o levou ao exílio, sendo roubado em 1918 e levado para a América do Sul. Acredita-se que nos anos 1920 chegou aos Estados Unidos, onde foi talhado e vendido. Número 9. O Tesouro de Lima. Entre os séculos XVI e XIX, o vice-reino do Peru e a Igreja Católica acumularam um grande tesouro em Lima. Em 1820, em meio à Guerra da Independência, a cidade peruana estava muito agitada e o vice-rei decidiu enviar as riquezas ao México para mantê-las em segurança. No entanto, o capitão e a tripulação do Meridier, o barco que transportava a valiosa carga, passaram de marinheiros a piratas,
mataram os guardas e sacerdotes que os acompanhavam e lançaram os corpos ao mar. Esconderam o tesouro na Ilha do Coco, na Costa Rica, à espera de que a situação se acalmasse, mas nunca puderam voltar para buscá-lo. Os caçadores de tesouros trabalharam arduamente durante décadas na ilha costarriquenha, até que o governo proibiu as buscas. Número 10. O ouro perdido dos Incas. Várias lendas falam de Paititi, uma cidade inca perdida. Segundo se afirma, nesta cidade, os antigos incas esconderam seus tesouros dos espanhóis durante a conquista do Peru. Graças às lendas que cercam Paititi e sua localização desconhecida, a cidade perdida tornou-se equivalente à lendária El Dorado. Segundo os pesquisadores, tudo o que se sabe sobre a Cidade Dourada é que ela se encontra na Amazônia peruana. Durante sua busca ao longo dos últimos 6 séculos, foram encontrados muitos outros assentamentos onde se encontrou informações que pareciam confirmar a existência de Paititi. Talvez no futuro possa ser esclarecido se ambas as cidades realmente existiram, se o fizeram de maneira separada ou se eram a mesma. Número 11. A mina perdida do holandês. Todo caçador de tesouros está ciente da mina perdida do holandês, supostamente localizada em algum lugar das montanhas Superstition, perto da cidade de Apache Junction, a leste de Phoenix, Arizona. Esta mina de ouro perdida foi encontrada por uma família mexicana no início do século XIX. Durante anos, os mexicanos extraíram uma quantidade não especificada do metal precioso, embora se suponha que tenha sido muito grande, até que quase todos morreram às mãos dos apaches que dominavam a região. A última pessoa que supostamente encontrou a mina foi um imigrante europeu chamado Jacob Walser, que escondeu parte do tesouro nas montanhas com a ajuda de um sócio. Walser morreu em 1891, mas antes informou a localização a um vizinho, que faleceu sem ter contado a mais ninguém sobre a localização. Muitos tentaram sem sucesso encontrar a mina, que foi qualificada como um lugar amaldiçoado, pois várias das pessoas que empreenderam a busca nunca retornaram. Número 12. O tesouro do holandês Schultz. Dutch Schultz foi um mafioso americano de ascendência holandesa que fez fortuna na época da Grande Depressão mediante contrabando e loterias ilegais. Os negócios de Schultz foram ameaçados por 2 julgamentos por evasão fiscal iniciados contra ele pelo promotor Thomas Dewey. O mafioso pediu autorização à comissão para matar o promotor e, ao não receber permissão, tentou fazê-lo de qualquer maneira, pelo que Lucky Luciano ordenou sua morte, que ocorreu em 23 de outubro de 1935, quando ele foi baleado em um restaurante em Nova York, morrendo no dia seguinte. No mundo do crime organizado de Nova York, difundiu-se a lenda de que pouco antes de ser executado por seus companheiros da máfia, Schultz enterrou $7 milhões em dinheiro e bônus em algum lugar das montanhas Catskill. Se fossem encontrados em bom estado, essas notas valeriam mais como peças de coleção do que como dinheiro corrente. Número 13. O Tesouro da Noite Triste. Na Noite Triste, entre 30 de junho e 1 de julho de 1520, Hernán Cortés e seu exército espanhol, junto com seus aliados indígenas, foram expulsos do México Tenochtitlan pelos astecas. Com Moctezuma morto, Cortés e seus homens sabiam que estavam em situação precária na cidade e decidiram fugir aproveitando a escuridão da noite. O chefe espanhol ordenou empacotar parte do ouro saqueado dos nativos e permitiu que seus homens levassem outra parte como carga pessoal. Isso provocaria a morte de muitos soldados que se sobrecarregaram e ficaram mais expostos quando fugiam pelas calçadas ou caíram na água e não conseguiram sair devido ao peso excessivo. Os espanhóis esperavam poder escapar em silêncio, mas uma idosa indígena que não conseguia dormir os descobriu e deu o alarme. A fuga discreta tornou-se uma fuga desordenada que custou a vida de muitos conquistadores e possibilitou a perda de boa parte do tesouro da Noite Triste. Número 14. As joias do rei João. João da Inglaterra adorava colecionar pratos de ouro e joias. Em 1216, o monarca estava em campanha militar em Lynn, Norfolk, numa zona pantanosa, e contraiu disenteria, decidindo retornar ao castelo de Newark para tratar-se da doença. João viajava com vários baús cheios de joias, incluindo as coroas herdadas de monarcas anteriores, que seguiram uma rota mais curta, mas mais perigosa, através dos pântanos. O rei tomou um caminho mais lento,
mas mais seguro. O carro do tesouro perdeu-se nos pântanos e nunca mais foi encontrado. O rei morreu pouco depois, no mesmo ano, em meio à tristeza pela perda de seus cofres repletos de joias que continham um dos maiores tesouros perdidos da história. Fica a dúvida se o carro afundou nos pântanos ou se o tesouro foi roubado por seus guardiões. Enquanto muitos desses tesouros permanecem perdidos, seus mistérios continuam a nos fascinar e inspirar. Quem sabe, talvez o próximo grande descobridor possa estar assistindo a este vídeo agora mesmo. E você, qual desses tesouros você gostaria de encontrar? Deixe seu comentário e compartilhe suas teorias. Até a próxima aventura! Quer transformar suas habilidades em edição de vídeo em uma fonte de renda extra? Muitos criadores têm ótimas ideias, mas perdem oportunidades por não saberem editar ou monetizar seus vídeos. Nosso curso ensina tudo o que você precisa para editar vídeos profissionais e ganhar dinheiro com isso. Aprenda técnicas avançadas de edição, aumente a qualidade do seu conteúdo e conquiste mais inscritos. E mais, descubra como usar suas novas habilidades para gerar uma renda extra, trabalhando de casa e no seu próprio ritmo. Clique no link na descrição ou no primeiro comentário fixado e dê o primeiro passo rumo à sua liberdade financeira. Não perca essa oportunidade.